Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Exponencial, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados por profissionais que possuem ou gerenciam pequenas e médias empresas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora Giovana Vieira abordará o seguinte tema: gestão exponencial. Como transformar sua pequena e média empresa, PME, em uma empresa exponencial e assim atingir maiores patamares de vendas. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Giovana Vieira fará uma apresentação durante 45 minutos, focalizando os desafios de profissionais que possuem ou gerenciam PMEs. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. A professora Giovana Vieira ministra aulas na FIA Business School, é mestre em administração e possui a empresa Evolui, focada em consultoria para pequenas e médias empresas. Possui muita experiência com o desenvolvimento de novos produtos, vantagem competitiva, comprar ou terceirizar, inovação, criatividade e competitividade, gestão de negócios, economia empresarial, gestão de cadeia de suprimentos e mercados de trabalho nos cenários globais. Giovana Vieira é autora do livro Ferramentas para Obter Sucesso no Comércio Eletrônico B2B. Boa noite, professora Giovana. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão na sala. Eu já fiquei preocupada com a minha idade, né? Quando você falou que tenho tanta experiência, começa a somar os anos de experiência e já começa para todo mundo fazer conta. Muito obrigada pelo convite dado Procede. Eu tenho muita honra de estar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, que são organizações exponenciais, mas com um olhar absolutamente voltado para pequenas e médias empresas. E a gente vai tentar entender e perceber que é possível, sim, usar alguns dos atributos de organizações exponenciais para alavancar as vendas, para fazer a sua PME crescer de forma exponencial. Sintam-se à vontade de fazer todas as perguntas no final do webinar e, novamente, muito obrigada. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar sempre quando a gente vai discutir qualquer tema, e aí eu sou muito chata com isso, não só na sala de aula, mas sempre fui muito chata na minha vida de executiva, a gente precisa se perguntar qual que é o papel do executivo dentro de uma organização. Mais do que entregar resultado, nós executivos temos um papel muito forte de mitigar erros. E como que a gente mitiga erros? Conhecendo conceitos, né? Aplicando teoria à prática. Existem grandes erros dentro das organizações, e aí não é só um desafio para pequena e média empresa, mas as grandes organizações também, que por erro de conceito, a gente toma decisões erradas ou decisões equivocadas. Então, antes da gente falar sobre organizações exponenciais e entender o que são essas organizações, quais são os pilares e como que a gente pode adaptar alguns atributos nas nossas pequenas e médias empresas, a gente precisa entender o que é exponencial, ou pelo menos o que a gente vai chamar de exponencial essa noite nesse bate-papo, né? Existem vários conceitos de exponencial, mas o conceito que se aplica quando a gente usa o tema de organização exponencial não é só o uso de tecnologia. Quando a gente pensa em exponencial, a gente não está dizendo que são empresas que usam tecnologia para crescer rapidamente. Existe um equívoco muito grande nesse conceito. Quando a gente trata a questão do conceito de exponencial, a gente está pensando muito além. A gente está pensando o seguinte: são empresas, sim, que usam alto grau de tecnologia, mas com um objetivo muito claro de atender uma dor do consumidor, de gerar valor especificamente para um grupo de consumidores
e continuar crescendo independentemente dos desafios do mercado. Então, não significa crescer loucamente ou crescer a 10 mil quilômetros por hora e depois parar de crescer, não. Quando a gente pensa em gestão exponencial, em liderança exponencial, em organização exponencial, a gente tem na cabeça que a utilização de tecnologia, e aí de tecnologias exponenciais, né? Não é o nosso tema, mas eu vou falar um pouco rapidamente o que a gente chama de tecnologia exponencial. A gente está pensando em algoritmo de inteligência artificial, de machine learning, de robótica, de sensores de rede. Então, quando a gente aplica esse tipo de tecnologia na nossa empresa, aliado ao alicerce da gente ter identificado uma dor para um grupo de consumidores, né? E aí a gente consegue crescer apesar dos desafios do mercado. Este é o conceito que a gente trabalha quando a gente pensa em exponencial, tá? Eu começo a dizer o seguinte: se a gente não entender o conceito, a gente não consegue fazer o link, o porquê o tema organização exponencial. Agora que a gente já, pelo menos superficialmente, conseguiu entender o que significa esse conceito, a gente precisa entender o que são organizações exponenciais, e aí a gente vai tentar conhecer um pouquinho do conceito e fazer o link com pequenas e médias empresas. Antes que alguém pense na sala, não necessariamente a gente está falando de Facebook, de LinkedIn, de quinto andar, não necessariamente a gente está falando apenas de startup, tá? É que algumas das organizações exponenciais se tornaram muito conhecidas no mundo, e aí tem essa vertente de achar que a gente sempre está falando de grandes organizações e que as nossas pequenas e médias empresas não podem se tornar exponencial. Qual que é a base de uma organização exponencial, pessoal? É uma empresa que cresce de forma escalável, é óbvio, né? Quando a gente une tecnologia, a dor de um cliente, a tecnologia exponencial, é uma receita muito fácil para a gente conseguir crescer, né? E crescer de forma escalável, porque esse também é um desafio muito relevante para as pequenas e médias empresas. A gente precisa olhar para dentro do nosso negócio e pensar, primeiro, como eu me torno perene, né? Segundo, se o meu negócio vai existir daqui a 10 anos, e como é que eu me torno o meu negócio escalável para que eu possa ter o quê? Uma quantidade de clientes maior, né? Para que eu possa ter a minha receita baseada em números de clientes, mas que de outra maneira eu consiga ter uma redução de custos, né? Isso eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando a gente pensa em organização exponencial, então a gente está pensando num conjunto de empresas que cresce de forma escalável, né, baseado numa quantidade muito grande de clientes, né, de uma forma muito rápida, que demoraria muitos anos para a gente atender essa base de clientes, e a gente vai entender o porquê que isso acontece, mas não é só crescer o número de clientes. Não significa que uma empresa aumentar a sua base de clientes, ela seja rentável ou que ela vai aumentar a receita, né? E por trás disso envolve uma série de outros fatores, como ticket médio, rentabilidade, market share. Então, você tem que crescer o número de clientes, crescer a receita e controlar os custos, ou, no melhor dos mundos, diminuir os custos. Esses são os pilares das organizações exponenciais, né? São empresas que conseguem alavancar as vendas, alavancar o número de clientes, mas com uma infraestrutura de custo muito enxuta. E aí a gente precisa entender a primeira pergunta: por que essas organizações exponenciais conseguem isso, né? Qual é a fórmula? E é isso que eu venho estudando nos últimos 2 anos, esse tema, para eu tentar aplicar nas pequenas e médias empresas. E o segredo está primordialmente na gente entender uma coisa chamada: qual é o alicerce da organização exponencial? Volto a dizer, não é usar tecnologia, pessoal. Existe um grande erro no mercado que achar que usar tecnologia vai alavancar uma empresa. Não é verdade. Primeiro que você precisa entender qual é o seu negócio e que tipo de tecnologia exponencial você poderia usar no seu negócio para depois pensar em alavancar. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar é isso. Mas o que está no alicerce das organizações exponenciais que trazem tanto sucesso? É uma coisa chamada propósito transformador massivo. E antes que alguém na sala pense assim, isso é coisa de grande empresa, não é coisa de grande empresa. Isso é uma preocupação que todas as nossas empresas precisam ter. E quando a gente pensa em um propósito transformador massivo, a gente não está falando de um conjunto de missões, valores,
que a gente coloca lá na placa, na entrada da nossa empresa, e depois a gente nem lembra mais o que é isso. Eu estou falando basicamente de uma coisa extremamente importante que causa um impacto externo gigantesco nas organizações exponenciais, que é uma coisa que deveria ser extremamente simples e que não é nas empresas. É ter um propósito focado, evidentemente, na base dos clientes. Ou seja, é tentar ter um propósito, que a gente chama de propósito transformador massivo, com um objetivo claro, evidente e muito simples de resolver um problema específico de um grupo de clientes. E aqui começa já a fazer um link com as pequenas e médias empresas. A minha experiência profissional, até por erros e acertos, a gente foi aprendendo ao longo do tempo que, infelizmente, existe uma gama muito grande de empresas que pensam em tudo, menos no cliente, né? Que está focada internamente nos seus processos, nas suas estratégias, nos seus desempenhos, né? Em métricas que a gente considera métricas de vaidade. O que são métricas de vaidade, moçada? É dizer o seguinte, mostrar para os conselheiros, ou mostrar para um jornal, para uma mídia, que você faturou tanto, que você tem tanto de market share, que você tem uma base de clientes, de X clientes, representa muito pouco do ponto de vista de perenidade de organização exponencial. A pergunta que tem que se fazer é o quanto você está focado no cliente, o quanto o cliente tem percepção de valor naquilo que você está entregando, né? A tua empresa faz sentido para esse cliente? Ou ele trocaria a sua marca, ele trocaria o seu produto, ele trocaria o seu serviço? Então, o grande sucesso das organizações exponenciais no mundo não está no uso da tecnologia, está em estar extremamente focada num grupo muito, numa dor de um grupo de clientes. Eu vou dar um exemplo brasileiro, porque a gente costuma usar só exemplos americanos, e eu particularmente não gosto. Quando a gente pensa no quinto andar, a gente se pergunta muito assim, qual é o grande sucesso do quinto andar? Né? Exatamente esse, foi ter olhado para um mercado que era um horror no Brasil, né? Para a gente alugar um imóvel no Brasil era um verdadeiro martírio, entre o momento da gente decidir o imóvel e da contratação demorava em média 60 a 90 dias, a gente tinha que encontrar um corretor competente, depois fazer as visitas e decidido o imóvel, começar um martírio em relação à documentação, contrato, seguro fiança, seguro calção, fiador, enfim. O que o quinto andar faz? Ele olha para esse mercado, não, ele não olha para o mercado, ele não olha para as incorporadoras, ele não olha para as imobiliárias, ele olha para os clientes e percebe uma ansiedade por uma solução diferente, né? Uma necessidade vital de ter um remédio que cure a dor, que era alugar um imóvel na cidade de São Paulo. Partindo disso, ele cria o quê? Um propósito transformador massivo de facilitar toda e qualquer atitude para alugar um imóvel em São Paulo. A empresa nasce diferente, a empresa não nasce para ter lucro, a empresa não nasce para fazer um negócio, para vender um produto, para vender um serviço, ela nasce com um objetivo claro e evidente de atender a uma demanda específica de um grupo de um cliente, né, ou de um grupo de clientes. Isso a gente pode resumir como o conceito de propósito transformador massivo. Professora, isso é do Google, isso é do TED? Não. Aliás, né, fazendo um parênteses muito importante antes da gente prosseguir, a definição hoje para reter talentos numa organização, e tem uma pessoa na sala que é especialista em RH, que é a Regina, ela talvez no final do webinar possa concordar comigo. Hoje, para você reter talentos numa organização, o cardápio é muito mais diferente do que você ter um pacote bacana de benefícios ou ter um nome. Você precisa ter um propósito transformador massivo que faça sentido para que os talentos possam alinhar suas carreiras dentro dessas organizações. E isso não é mais um objetivo único e exclusivo de grandes organizações. As pequenas e médias empresas também precisam enxergar isso. Pode ser que uma pequena e média empresa não tenha um PTM como o do Google, que é organizar toda a informação do mundo, né? Que é algo grandioso, algo ambicioso. Mas a pequena e média empresa precisa parar, refletir e fazer a primeira pergunta: qual é o meu PTM? Né? O que de fato eu estou entregando para os meus stakeholders? O que de fato estou entregando para a minha sociedade? E o que de fato estou entregando para os meus colaboradores?
né? Professora, mas isso não faz sentido numa pequena e média empresa? Faz, né? Aliás, é fundamental essa necessidade de mudança de alicerce, de mindset, né? Então, é só um paralelo para a gente já não achar que a gente está falando de Google, de TED, que a gente não está falando de pequenas e médias empresas. Quando a professora traz esse slide, eu queria que a gente refletisse junto. Quando a gente fala em PTM, a gente não está falando em receber dinheiro, a gente não está falando em lucro, a gente está falando, por exemplo, em organizar toda a informação do mundo, encontrar ideias que merecem ser espalhadas, tornar as mães líderes livres economicamente. O que está por trás, então, do sucesso das organizações exponenciais? É ter um PTM que engaje multidões. E aí eu já vou explicar o que são multidões, mas só para antecipar, quando a gente usa esse termo de multidões, a gente quer dizer a capacidade de pessoas conectadas no mundo, que atualmente bate em torno de 5 bilhões de pessoas. E aqui começam as necessidades de link e as possibilidades que a pequena e média empresa tem de surfar no conceito de organização exponencial. A pergunta é, se eu tenho 5 bilhões de pessoas conectadas, como é que essas pessoas podem enxergar a minha empresa? E não é só estar nas redes sociais. Como é que eu vou me beneficiar de 5 bilhões de pessoas conectadas? É o que faz as organizações exponenciais quando elas definem os PTMs. De alguma forma, elas conseguem tocar o mundo. Apesar da gente odiar monopólio, dificilmente alguém hoje busca uma informação não usando o Google, né? Então, isso é o que gera o engajamento, é o que move as organizações exponenciais. Agora, trazendo um pouco para a nossa realidade, vamos associar com as pequenas e médias empresas. Como é que eu desenho um PTM dentro da minha empresa, né? Professora, como é que eu faço isso? A gente precisa pensar diferente. A primeira reflexão que a gente precisa ter é: a minha empresa não pode visar o lucro. O lucro é uma obrigatoriedade de um bom gestor. Lucro é igual receita menos custo. Isso não é benefício, isso não é mérito, isso não é desafio. Isso é uma obrigação que qualquer empresa precisa entregar. O grande desafio é você gerar valor, é você ter o cliente, é você ter foco no cliente, é você, de fato, estar focado externamente, de forma externa. Então, como é que a gente pode fazer isso numa pequena e média empresa? Fazendo algumas perguntas. De quem é a vida que eu desejo impactar? Né? O que eu vendo na minha empresa em termos de produto ou serviço? Como é que eu impacto a vida do meu consumidor? Qual é a diferença que a minha empresa realmente faz na vida do meu consumidor? Porque se a gente perceber que a nossa empresa, né, a nossa PME, não faz diferença e não impacta positivamente, ou seja, não é capaz de sanar a dor de um cliente, a gente precisa reverter isso rapidamente, porque facilmente a gente vai ser substituído, né? E aí a gente não consegue surfar num conceito de organizações exponenciais, e muito mais perigoso, a gente não tem o nosso negócio perene, tá? Isso é muito importante. Quais são os principais desafios que essa pessoa encontra? Quando a gente está falando de pessoa aqui, eu estou falando basicamente do meu cliente. Ou seja, eu quero impactar quem, né? E o meu produto e o meu serviço resolve que tipo de desafio para essa pessoa. Pessoal, é muito comum a gente não saber nem que tipo de cliente a gente atende. Que dirá quais são as dores e que dirá quais são os desafios que os nossos clientes encontram todos os dias. Infelizmente, a gente trata o cliente como se o cliente não fosse ser humano, né? E não tivesse que encontrar soluções para suas organizações. E aí a gente tem que fazer uma pergunta que é muito reflexiva quando a gente é empreendedor e quando a gente trabalha com pequenas e médias empresas, que é um dos pilares de sucesso das organizações exponenciais, que é a paixão por aquilo que a gente faz. Né? O que te move, no que você acredita, né? Qual que é a atividade que você se sente muito produtiva, né? Focada. Professora, onde será que quer chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte: você não consegue transformar a sua PME numa empresa exponencial, você não consegue transformar a sua PME numa empresa de sucesso, você não consegue engajar pessoas, você não consegue engajar multidões, você não consegue engajar clientes, se você não for um cara apaixonado por aquilo que você faz durante 10 a 12 horas por dia, né? As pessoas me perguntam: professora, por que a senhora dá aula? Eu tenho paixão por dar aula. É uma das atividades que me faz mais feliz na vida, né? Então, isso é a base da organização exponencial.
Então, a organização exponencial tem um PTM, tem uma entrega para os stakeholders, tem uma entrega para a sociedade muito focada, muito presente, muito direcionada para o cliente, e tem empreendedores apaixonados por trás das organizações exponenciais. Isso é muito importante. E quando a gente pensa em pequena e média empresa, a gente tem empreendedores apaixonados, só que normalmente essa paixão ela vai sendo derretida com as dificuldades do dia a dia. E essa paixão ela não é transparente para todos dentro da organização. Aqui eu trouxe um slide só a título de ilustração para a gente entender como funciona o PTM, né? Agora que a gente já sabe. As organizações exponenciais elas são divididas em duas etapas, o que a gente chama de ideias e de escala. Aqui começam as grandes dificuldades e adaptações, mas também os grandes desafios e as grandes oportunidades, né? A gente precisa repensar a forma como a gente faz gestão nas nossas pequenas e médias empresas. Entre outras coisas, eu queria destacar alguns pontos, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é o nível de dificuldade de a gente proporcionar engajamento dentro das nossas organizações? Gigantesco, né? Tanto engajamento dos nossos clientes, quanto engajamento dos nossos colaboradores. Quando a gente pensa em organização exponencial, isso vem tranquilamente. Ou seja, eu uso o Google, eu uso o LinkedIn, eu falo para o meu amigo usar o LinkedIn, eu falo para o meu amigo usar o Quinto Andar, eu recomendo para o Praxedes usar o Uber. Naturalmente, tanto o cliente quanto o colaborador é engajado. Por quê? Porque existe um alicerce forte. Isso é possível numa pequena e média empresa? Sim, pessoal, isso é possível ser construído, desde que a pequena e média empresa saiba exatamente o que ela está entregando para a sociedade. Esse é o primeiro ponto que a gente pode alinhar e começar a pensar em aplicar nas nossas pequenas e médias empresas. Staff por demanda é um atributo importantíssimo de organização exponencial, que a gente ainda tem um viés um pouco preconceituoso em relação a isso nas nossas empresas, que é a contratação por demanda, que é a contratação por distância. A pandemia fez naturalmente causou um grande benefício, mostrando, olha, não necessariamente você precisa ter controle, né? Não necessariamente você precisa estar com o teu colaborador ali na sua frente para que ele possa fazer uma boa entrega. O trabalho à distância pode existir. Isso é importantíssimo para a pequena e média empresa, porque eu posso estar dizendo o seguinte, ao invés de contratar um gerente comercial brasileiro para tocar o meu negócio, eu posso simplesmente utilizar uma mão de obra latino-americana, uma mão de obra americana, sim, é possível, né? É possível trabalhar à distância e reunir talentos. É possível trabalhar com diferentes regiões geográficas no Brasil e, mesmo assim, fazer as entregas com competência. Acho que esse é um atributo muito importante que a organização exponencial tem e que a gente precisa utilizar. Um segundo atributo que eu acho fundamental que as pequenas e médias empresas comecem a trabalhar urgentemente, mas assim, urgentemente mesmo, né? Porque a gente está falando de mundo online, a gente está falando de comércio eletrônico, a gente está falando que o comércio eletrônico no Brasil esse ano vai bater 120 bilhões de reais, que 4 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez nessa modalidade de comércio eletrônico. Mas quando a gente fala em comunidade, em conectividade, a gente não está falando só de canal online, né? Esse não é um assunto novo, já era bastante discutido. É importante ter um canal online? Sim. Quem vai decidir por onde vai comprar é o cliente? Sim. A pequena e média empresa precisa entrar no mundo online? Precisa. Precisa vender por WhatsApp? Precisa. Precisa ter uma plataforma de comércio eletrônico ou de marketplace? Precisa. Mas a pequena e média empresa precisa saber usar o que a gente chama de comunidade, que é o apoio das redes sociais, o apoio das tecnologias persuasivas, né? O quanto a gente pode vender mais utilizando tecnologia persuasiva, o quanto a gente pode vender mais utilizando a opinião dos nossos clientes nas redes sociais, seja do WhatsApp, do Instagram, do LinkedIn, né? Esse poder de comunidade é muito importante, é o que eu chamo de assim, o principal fator para baratear o custo de marketing e o custo da área comercial nas organizações exponenciais. Quem faz boa parte do marketing da força comercial de uma organização exponencial não é a empresa, é externo, somos nós, né, que adoramos usar um aplicativo, que adoramos usar uma plataforma.
Todas as vezes que a gente fala em Magalu, a gente está reforçando uma marca de 40 milhões de reais no Brasil e a gente está usando o poder da comunidade. Aqui a professora só queria destacar o seguinte: comunidade é diferente de multidão. Quando a gente fala em comunidade, a gente está falando efetivamente num grupo de clientes que fala da nossa empresa nas redes sociais, que coloca informações. E aqui também eu queria salientar um ponto importantíssimo que a pequena e média empresa precisa ter no radar. A gente precisa ouvir as comunidades na internet, a gente precisa ouvir o que falam os nossos clientes nas redes sociais, a gente não pode ignorar. Eu costumo dizer o seguinte: eu gostaria de morar em Nova York, mas eu preciso prestar atenção no que o meu cliente está falando. Por mais que pareça absurdo o que o meu cliente possa estar falando, eu preciso ouvir, porque na verdade não sou eu que determino o que vai ser comprado ou se vai, qual é a percepção de valor, é o meu cliente. Né? Então também não adianta apostar na comunidade da internet e não ter esses cuidados. Comunidade é diferente de multidão, né? Multidão é a gente olhar para 5 bilhões de pessoas conectadas e perguntar: como é que eu posso vender meus produtos? Como é que eu posso vender meus serviços? Como é que eu me comunico com essa quantidade de pessoas, né? Que é um outro pilar das organizações exponenciais. Quando a gente fala em algoritmo, aqui eu vou fazer um parênteses muito importante, que eu acho que é fundamental a gente discutir aqui hoje. Pessoal, é necessário, é fundamental a gente trazer para as nossas agendas de pequenas e médias empresas a importância da utilização de tecnologia. Né? A gente precisa conhecer de tecnologia, não dá mais para a tecnologia ser um assunto destinado a um departamento de TI dentro da organização. A gente precisa, enquanto empreendedor ou enquanto gestor de pequenas e médias empresas, a gente precisa conhecer quais são as tecnologias disponíveis no mercado, né? Entender como elas funcionam e pensar no nosso negócio e fazer o link. Que tipo de tecnologia eu posso usar? Vou dar um exemplo típico, né? A gente pode usar o algoritmo de inteligência artificial no pós-venda, no processo de vendas, na captação de leads, mas a gente precisa saber o que é algoritmo de inteligência artificial, a gente precisa saber como é que a gente manipula, a gente precisa saber que tipo de dados eu preciso de fato encontrar na definição do algoritmo de inteligência artificial. Eu vou usar a internet das coisas, mas isso funciona na minha empresa ou não? Então, o uso de tecnologia é necessário. Independe da tecnologia que você for usar, mas o que a professora está querendo dizer precisa saber e conhecer. É um grande desafio para as pequenas e médias empresas? Ainda é. Né? Mas é difícil? Não é difícil. É só uma questão da gente buscar um pouco de conhecimento. Um outro atributo importantíssimo que a gente precisa salientar: ativos alavancados. Né? Por que a infraestrutura de custo das organizações exponenciais é relativamente baixa? Porque eles não trabalham com imóveis próprios, eles não trabalham com grandes listas de colaboradores, é tudo muito pequeno, é tudo muito enxuto. Né? Então, os ativos não são alavancados, a empresa ela tem mais tranquilidade, ela é mais leve. Né? E isso nem toda empresa é possível de ser feito, mas a gente precisa pensar um pouco a respeito desse tema. Quando a gente olha do ponto de vista de ideias, que é o lado esquerdo do que a gente chama do coração do PTM, eu queria fazer um alerta, e aí eu queria discutir um pouco com vocês o que eu acho que é o principal atributo que as pequenas e médias empresas precisam colocar nas suas agendas e precisa entender a importância desse tema. Autonomia, né? De novo, a gente tem aqui uma grande mulher de RH, que é a Regina, que vai poder dizer se eu estou certa ou errada no final desse webinar. Se a gente quer reter talentos, se a gente quer entregas perfeitas, se a gente quer engajamento, se a gente quer colaboração, se a gente quer surfar no que a gente entende que é o mercado de organizações exponenciais, a gente precisa, de fato, aprender a dar autonomia para os nossos colaboradores. A partir do momento, enquanto a gente tiver uma gestão tradicional, a gente não consegue ter uma empresa, uma pequena e média empresa, ou uma empresa que possa passar a ser exponencial. Autonomia faz parte de uma gestão exponencial que tem como base contratação correta das pessoas, uma adequação de perfil para a organização,
mas uma mudança de cultura organizacional que é necessária que as empresas passem a ter. Controle, excesso de processos, colocar o colaborador para trabalhar das 8 às 18, promover 54 reuniões no dia, não gera engajamento, não gera entrega, não gera colaboração, e não gera crescimento e não alavanca vendas, né? E principalmente quando a gente fala, pessoal, desse novo colaborador. Aqui é um ponto que a professora queria também salientar, né? A gente não entende muito bem quem é o nosso cliente, né? E aí a gente não entende muito bem quem é o nosso cliente do futuro, né? A gente não sabe para quem a gente está vendendo, se é para o cliente de agora, para o cliente daqui de 5 anos, daqui de 10 anos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um grande desafio nas pequenas e médias empresas, que é entender de uma forma muito clara que o novo colaborador, que também é um novo, que também é um novo cliente, nos dá várias pistas de que é necessário ter autonomia, que é necessário ter o senso de comunidade. A gente tem dentro da empresa o novo consumidor e não consegue enxergar, né? Quando esse novo consumidor, que é o colaborador, ele vai embora porque a empresa não tem engajamento, porque a empresa não dá autonomia, porque a empresa não tem experimentação, porque a empresa não é transparente, a gente não consegue perceber que a gente perdeu duas vezes. A gente perdeu um bom colaborador que poderia colaborar com a nossa empresa para o futuro, e a gente precisa desse tipo de colaborador dentro da nossa organização. A gente precisa entender esse novo colaborador, porque esse novo colaborador, ao mesmo tempo, ele é o novo consumidor, né? Se a gente não consegue se adaptar a um novo colaborador, a reflexão que a gente tem que fazer é: a nossa empresa está preparada para atender um novo cliente, né? Porque o novo cliente que compra de organizações exponenciais leva em consideração PPM, leva em consideração sustentabilidade, leva em consideração uma série de fatores que os nossos clientes tradicionais não levavam, né? E a gente tem que ter esse viés, essa concentração muito grande dentro da organização, de perceber, olha, para eu ter sucesso, para eu alavancar vendas, para eu tornar o meu negócio perene, eu preciso dar mais autonomia, eu preciso ter colaboradores mais engajados, eu preciso ser mais transparente. Um outro grande desafio das organizações pequenas e médias empresas em relação às organizações exponenciais é no quesito transparência. Pessoal, quanto mais transparente, mais engajamento, né? Quando a gente tem uma gestão pouco transparente, não sabemos para onde vai a organização, não sabemos se a organização dá lucro, se dá prejuízo, não entendemos qual é a base de cliente, não entendemos se tem um processo de inovação ou não. A pergunta que eu faço para todos que estão aqui comigo é: como que eu gero engajamento, né? Como é que eu produzo efeito multiplicador? Não dá, né? Então, esse é um grande desafio. Aí eu separei aqui alguns atributos muito específicos das organizações exponenciais. Alguns a gente já discutiu, mas outros eu acho que vale a pena a gente reforçar, que é a forma de alavancar vendas nas pequenas e médias empresas. O primeiro deles que eu destaco é: a informação acelera tudo. Só que eu preciso saber o que é informação, né? Eu defino informação por um conjunto de detalhes, de conhecimento de um determinado assunto, bacana. Mas o que eu faço com essa informação? Né? Porque não adianta eu investir em Big Data, não adianta eu investir em algoritmo de inteligência artificial, se eu não souber que tipo de informação eu estou buscando e, principalmente, o que eu vou fazer com essas informações. Mas, em contrapartida, eu queria salientar que não dá para uma empresa trabalhar sem informação. Não dá para querer causar engajamento ou gerar engajamento nos colaboradores ou nos clientes sem transparência, sem ter pelo menos um site, né? Existe um erro pensar que o cliente começa o atendimento quando ele vai falar com uma área comercial de uma empresa. Isso está equivocado. O primeiro contato de atendimento de um cliente hoje é na sua página, dentro de um site. Se quando você dá lá www, você abre um site que não é indexado no Google, você abre um site que não consegue transparecer quem é a tua empresa, o que ela está entregando, o que ela vende, como que eu me comunico com ela, você já está perdendo o cliente, né? Você já está deixando de vender, porque a informação, o primeiro contato com o seu cliente, já não vai acontecer de forma efetiva.
E eu não estou nem dizendo de ter link patrocinado, né, de trabalhar com redes sociais, eu estou dizendo de uma coisa básica do entendimento que a informação precisa estar disponível dentro de um ambiente online. Né? Um ponto que eu queria chamar a atenção para as pequenas e médias empresas é a corrida para a desmonetização. Isso é um tema que dá um outro webinar para a Sherry, que a gente pode até marcar. Muito cuidado com o que a gente chama de transformação digital. A transformação digital está mudando e está mudando muito fortemente setores lineares da economia. À medida em que eu uso muita tecnologia exponencial, eu posso estar criando escala, mas eu posso criar uma estrutura de preço muito mais baixa dos meus produtos e dos meus serviços. Quando eu não tenho isso no meu radar, eu posso descobrir que o meu serviço vale muito pouco. Eu vou dar um exemplo que ele é bastante conhecido, mas só para a gente fazer a associação para ser rápido. A Kodak não quebrou porque ela vendia filme, ou ela não quebrou porque ela não tinha smartphone, não, ela não quebrou primeiro porque ela não sabia o que ela vendia, então ela achou que ela vendia filme, né? Quando ela achou que ela vendia filme, ela não percebeu que ela vendia imagem. Quando ela não percebeu que ela vendia imagem, ela não percebeu a transformação digital. E quando ela não percebeu isso e os smartphones foram lançados, ela descobriu que o que ela vendia não tinha mais valor monetário nenhum. Né? Todos nós hoje tiramos quantas imagens a gente quiser, em quantos minutos a gente tiver vontade. Isso está acontecendo no mundo. Isso é um atributo das organizações exponenciais, que é a democratização e a desmonetização. Isso precisa estar no radar das pequenas e médias empresas, porque muitas vezes o nosso negócio, o nosso produto, o nosso serviço, ele pode simplesmente ser muito facilmente substituído por uma empresa de exponencial ou por uma startup. Então, eu acho que isso é muito importante. A disrupção é a nova norma. Primeiro, a gente tem que entender o que é disrupção, cuidado com essa palavra, né? Disrupção é um novo modelo de negócio, não é abrir uma nova franquia, mas a gente tem que trazer isso para dentro do conceito de pequenas e médias empresas. Como é que eu consigo inovar? Mas aí também é um tema para um outro webinar. Um atributo que eu queria chamar muita atenção, cuidado com o especialista. Né? A gente passou, talvez, a boa parte da nossa carreira nos tornando especialista. No mundo que a gente vive hoje, no mundo competitivo que a gente está imerso, ser especialista demais pode nos deixar míope. Né? A gente precisa ter um olhar geral. A gente precisa entender e ter capacidade de diagnosticar negócio. A gente precisa ter capacidade de identificação de competição assimétrica. A gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa entender de outros mercados. E, principalmente, pessoal, uma pergunta que as pequenas e médias precisam se fazer todos os dias com quem eu estou dividindo o dinheiro do meu cliente? E quando a gente é especialista demais, a gente tem um problema muito sério chamado ego, que muitas vezes pode deixar a gente míope. E a gente não perceber que, primeiro, até o conceito de produto substituto mudou. Né? A gente pode simplesmente ter uma empresa que vende roupa, né? E está dividindo dinheiro com uma empresa que vende mobilidade. Né? A competição hoje ela não é mais simétrica, ela não é mais direta. Quando a gente tem muitos especialistas dentro da organização, a gente faz com que essa visão seja muito difícil de ser obtida. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, e isso não traz vantagens do ponto de vista de alavancar vendas. Isso prejudica as pequenas e médias empresas a crescerem a médio e longo prazo. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar que a confiança vence o controle. Não dá mais para a gente entender que o controle é o melhor caminho para ter boas entregas dentro de uma organização. Não é que eu estou negando o controle, não é isso. A gente tem que ter processos claros, a gente tem que ter metodologias de avaliação, sim. A gente pode ter KPIs de desempenhos, mas efetivamente a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter engajamento, a gente tem que ter colaboradores que tenham vontade de trabalhar na nossa empresa, não porque eles vão ganhar um salário, mas porque eles fazem parte de um PTM, eles fazem parte de uma entrega maior. Né? O mundo mudou, a percepção hoje do colaborador é outra. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é um último atributo para a gente fazer o link, que tudo é mensurável. Né? Hoje tudo a gente consegue mensurar e a gente consegue medir. E eu defendo o seguinte, aquilo que a gente não consegue medir,
é porque não é mensurável, e aquilo que não é mensurável, ele passa a ser subjetivo, e aí começam os erros dentro das organizações. Então, é possível a gente alavancar a nossa PME para uma empresa organizacional exponencial? Sim. Primeira coisa que a gente tem que responder é sim, é possível, né? Professor, eu preciso ter todos os atributos de uma organização exponencial? Não necessariamente, né? Não é uma receita de bolo. A gente tem que olhar para o nosso negócio, primeiro fazer a pergunta qual é o nosso negócio, e aí olhar para esses atributos que a gente tentou discutir aqui nessa noite e pensar quais deles faz mais sentido para a nossa organização. Pode ser que para a minha organização, para a minha PME, a informação seja a coisa mais relevante, né? Que eu não precise tratar efetivamente da questão da disrupção nesse momento, mas que eu tenha que estabelecer um novo padrão de confiança dentro da empresa em relação aos meus colaboradores. Ou pode ser que eu tenha que passar do básico, partir do básico, que eu tenha que olhar e criar o meu PTM. Não precisa ser o PTM do Google, mas eu preciso ter uma razão de existência da minha empresa, né? As empresas não conseguem sobreviver mais muitos anos sem ter uma razão de existência muito óbvia para os colaboradores e para os clientes. Então, é possível sim. Se eu pudesse dar um conselho, e eu estou longe de querer dar isso, mas acho que é importante, o principal atributo que eu destacaria de uma organização exponencial é o olhar externo. Quem é o meu cliente? Qual é a dor do meu cliente? O que o meu cliente precisa? Como é que eu posso ajudar o meu cliente a ser mais feliz, né? Esse é um atributo. Então, é possível alavancar vendas das nossas pequenas e médias empresas, sim. A gente pode fazer alguns links de alguns atributos, a gente pode usar tecnologia, tudo conforme o nosso tamanho e o nosso negócio, tá? Esse era o recado que eu queria dar nesses 40 minutos. Marcel, acho que agora eu abro para perguntas, que eu acho que fica mais interessante, né? Nosso tempo já está muito próximo. Ok, professora, então vamos às perguntas. O Ricardo já mandou uma pergunta aqui. Como o efeito multidão pode ajudar uma PME a vender mais? Vamos imaginar o seguinte, Ricardo. Hoje você tem 5 milhões de pessoas conectadas, né? Imagina o seu produto ou o seu serviço sendo disponível para essas 5 bilhões de pessoas. Imagina, vamos trazer isso para a realidade do Brasil. Imagina todos os brasileiros conhecendo a sua empresa. Como isso é possível? Existem algumas formas, né? Você pode colocar seu produto no marketplace, você pode usar muito bem tecnologia persuasiva dentro da sua plataforma de comércio eletrônico ou dentro do seu próprio site. Como fazer isso, né? Usando algoritmo, e é muito barato, a professora pode explicar isso depois, isso é um caminho. Usando e utilizando muito bem as redes sociais, né? Participando de eventos online, fazendo a sua marca ser reconhecida digitalmente. Eu acho que o resumo disso a pergunta é, primeiro, a sua empresa ela é digital, ela tem uma presença digital, ela está ela trabalha dessa forma, né? Usando a marca e o produto nas redes sociais, usando tecnologia persuasiva, estando nos eventos online, falando com o cliente, né? Porque assim, hoje existem plataformas colaborativas de lançamento de produtos, plataformas colaborativas de pesquisa. Sua empresa participa disso? Porque estar numa plataforma colaborativa norte-americana, por exemplo, de uma PME, pode alavancar clientes no Brasil. Hoje é tudo à base de um clique. Então, existem alguns caminhos que a gente pode usar o efeito multidão para alavancar as vendas. A gente só precisa saber quais são os melhores caminhos dentro da sua organização. Ok, obrigado, professora. Agora vem uma pergunta aqui do Carlos. Como a PME pode avaliar a experiência do cliente? O que está compreendido nesse termo? Primeiro, Carlos, que a gente tem que fazer duas separações hoje, né? O que a gente chama de experiência do cliente e o que a gente chama de experiência do usuário. Se a tua empresa ela tem um aplicativo, ela tem um produto digital, ela tem uma plataforma de marketplace, ela tem uma plataforma de comércio eletrônico, a gente tem que medir, primeira coisa é a experiência do usuário. O quanto você tem de pessoas dentro do seu site, dentro da sua plataforma, quantos não fecharam o checkout, qual foi o impacto do UX, ou seja, a usabilidade da sua plataforma, esse é o primeiro ponto. Se a gente fala em experiência de cliente, um dos fatores da gente medir se o cliente teve uma boa experiência ou não é a recompra.
né? Hoje a gente tem um termo que se chama churn rate, que não é medir quantos clientes compraram por mês da sua empresa, mas quantos deixaram de comprar. As empresas se preocupam muito com quem comprou e não com quem deixou de comprar. Quando você perde um cliente ou quando ele deixou de comprar da sua empresa, está muito ligado não necessariamente a preço, muito pelo contrário, mas a experiência que ele teve. Então, ter uma pesquisa de cliente nesse sentido, professora, pesquisa de cliente é caro? Não, não é caro. Hoje existem artifícios de tecnologia que faz isso de uma forma muito barata. Mas é um caminho de medir por que o cliente deixou de comprar da sua empresa, as reclamações, ter um sistema de pós-venda. 94% das empresas de pequeno e médio porte no Brasil não tem um pós-venda adequado. O pós-venda é um outro canal para medir satisfação de cliente. Aliás, é o melhor canal, né? Eu diria que é o melhor canal, Marcelo. Ok, professor, obrigado. Agora uma pergunta do João Vitor. O PTM de uma rede de supermercados pode ser algo além da venda de produtos? Claro, claro que sim. Quando a gente pensa... Aliás, eu vou dizer o seguinte, João Vitor, né? Sim. A última coisa que a gente vai comprar no supermercado são produtos, né? A gente vai comprar experiência, a gente vai comprar desejos, a gente vai comprar satisfação, a gente pode comprar saúde, a gente pode comprar modernidade, a gente pode comprar uma série de outras coisas. A última coisa, se você perguntar para um cliente que ele vai ao mercado, ele vai comprar produto. Então, a gente só precisa analisar aonde está localizada a sua rede de supermercados, que tipo de supermercado, por exemplo, é o que você trabalha, para a gente desenhar um PTM. Mas eu posso afirmar que a última coisa que a gente vai comprar no supermercado são produtos. Aliás, o Kotter fala uma coisa muito importante nesse aspecto. Ele diz o seguinte: a gente não compra produto, a gente não compra serviço, a gente compra ideias. Ok, legal, obrigado, professora. Agora uma pergunta que vem de um participante anônimo. O PTM de uma rede de supermercados pode ser... Não, isso aqui você acabou de responder, parece que ele mandou a mesma pergunta duas vezes. Vamos para a próxima, então. A pergunta da Regina. O que você colocou a respeito do engajamento dos colaboradores está perfeito. E se o colaborador está feliz com a empresa, passará isso de modo natural para os clientes que perceberão esse status e terá mais confiança na empresa. Você concorda? Eu concordo. Eu falei algumas vezes o nome da Regina porque ela fez mestrado junto comigo, Marcel, e é uma honra ter essa mulher. Ela é uma das personalidades de RH aí do mercado. É uma honra. Eu concordo, Rê. E mais ainda, eu acho que o único caminho para a gente ter clientes felizes hoje, de uma forma geral, é a gente ter colaboradores felizes, né? E quando a gente tem um colaborador feliz, um colaborador que acredita na empresa, que acredita naquilo que ele vende, ele vai passar essa felicidade para o cliente. E aí é nesse momento que a gente vai ter uma compreensão clara que o cliente também é uma pessoa e que nós temos um conjunto de valores e de sentimentos, que apesar de todo o uso de tecnologia, a tecnologia tem que ter customização, a gente tem que entender que nós estamos falando de pessoas. Então eu concordo sim com você. Ok, obrigado, professora. Agora uma pergunta do Marcos. Tenho uma empresa fortemente analógica produzindo copos. Quais passos posso tomar para construir uma marca digital? Primeiro que você está num mercado completamente demandado atualmente, né? Você tem um produto que é copo, se for copo plástico, a gente está passando por um momento de desabastecimento de mercado, né? Muito grande em função da falta de resinas. A gente tem um produto que tem um tema muito forte de sustentabilidade. A gente pode pensar em você ter uma marca própria digital, ou um marketplace, ou uma plataforma de comércio eletrônico. Você pode criar uma plataforma de conhecimento, né? O que a gente chama de uma plataforma de conhecimento? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. A Ambev, ela tem uma plataforma chamada Anzev, que serve para ensinar os 6 milhões de clientes que a Ambev tem no mundo a produzir inovação. Você imagina você ensinando seus clientes, Marcos, como consumir copos de uma forma mais sustentável. Você não vai vender menos, você vai vender muito mais, a sua marca vai ser muito mais conhecida. Uma outra forma de estabelecer uma marca digital é você se comunicar com o seu cliente final. Aliás, eu diria que isso é o mais importante, né? Porque você tem que falar com o seu novo consumidor. E o seu novo consumidor, ele tem uma série de dificuldades de entender, por exemplo, o consumo de copos descartáveis.
Então, você estabelecer uma comunicação direta com esse consumidor fortalece a sua marca digital e pode criar efetivamente a sua marca digital. Então, pode ser um caminho também, Marcel. Ok, obrigado, professora. Agora a pergunta do Welton. Giovana, boa noite. Estas regras do PTM podem ser aplicadas na indústria que não vende diretamente ao consumidor? Deve ser aplicada, né? Porque hoje existe um fator que a gente chama de desintermediação provocada pela economia compartilhada, o que significa dizer o seguinte: você precisa estabelecer uma comunicação direta com o seu consumidor final, independentemente de você usar uma cadeia de distribuição. Quem vai definir a compra do seu produto no distribuidor é o seu consumidor. Então, você precisa estabelecer esse PTM. Eu vou dar um exemplo. Quando a Colgate lançou do beijo. Gil, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Sim, Marcel? parece que distorceu aqui um pouquinho o som, mas já voltou. Tá. Então, quando a Colgate fez esse comercial, ela estabeleceu uma comunicação direta com o seu consumidor. É importantíssima a indústria sair dessa zona de conforto urgente, porque se você não estabelecer essa comunicação direta com o seu consumidor final, o seu produto pode não ser comprado no seu distribuidor. Ok, professor, obrigado. Agora uma pergunta do Demetrios. Digamos que haja um bom estudo, planejamento e aplicação de estratégia da empresa exponencial. Existe uma forma de criar uma demanda controlável frente ao público enorme da internet? Por exemplo, caso ocorra uma demanda excessiva, pode ocorrer um problema de incapacidade de atendimento e expor uma imagem mais negativa ao cliente por não conseguir atender tudo. Como lidar com essa situação? Primeiro, a gente tem que estabelecer que são coisas um pouquinho diferentes, né? O quanto você vai ter uma presença digital e o quanto você vai vender pela internet, né? Então, são coisas diferentes. Existem alguns recursos que a gente pode lidar. Se a gente estiver falando em vender, obviamente, pela internet, a gente pode usar uma operação de cross-docking, que permite você não ter estoque, mas ter um lead time de entrega que permita essa compra de acontecer. Um outro mecanismo é a gente estabelecer um clube de assinaturas, que está sendo muito usado no mundo, que nada mais é do que o Spotify, a Netflix, a Amazon Prime. E criar uma demanda que você consegue controlar dentro da sua empresa, né? E ter o melhor dos mundos, que é uma demanda efetiva que você conhece na sua organização. Então, existem alguns mecanismos, sim, que a gente pode usar, Marcel. Aí a gente precisa desenhar bem com cada negócio. Ok, professor, obrigado. Aqui veio um pedido referente à pergunta anterior a respeito de regras do PTM ser aplicadas a indústrias que não vendem diretamente ao consumidor. Um dos nossos participantes, o Efroim, pede que você repita o exemplo da Colgate, porque ele não conseguiu ouvir também. Vamos lá. O que eu dei com o exemplo da Colgate, né? A Colgate é uma indústria, né, e vende por meio dos supermercados, mas ela precisava de alguma forma estabelecer uma comunicação direta com o seu consumidor final. A, a, a dois ou três anos atrás, como forte, que é verdade, porque 4 ou 5 minutos, Marcel, que custou R$ 20.000 para ser produzido, de excelente qualidade, de muito bom gosto, e teve Professora, 32 mil visualizações, 600 mil seguidores, e estabeleceu uma comunicação extremamente harmoniosa com o cliente final, dizendo: olha, eu apoio o beijo, eu apoio a diversidade, eu apoio a sua causa. E qual que é o impacto nas vendas? Imagina que eu entre lá, assisto o filme, goste, e aí eu falo para o Marcel: Marcel, você viu a Colgate? Você viu que simpático a Colgate? Esse é o efeito multidão. Para quem me perguntou como eu posso utilizar o efeito multidão para alavancar as vendas nas pequenas e médias empresas, é um dos caminhos. Eu alavanco a multidão, eu alavanco a comunidade. E o Marcel vai dar muito mais valor à minha opinião, porque sou amiga dele, do que qualquer outra propaganda feita de qualquer outra forma, com qualquer outro recurso disponível. ok, obrigado, professora.
você estava falando a respeito de tecnologia, a respeito de Big Data e como os cuidados ter com eles. Agora, a pergunta da Patrícia é a seguinte: como que eu uso efetivamente tecnologia para incentivar a PME a se tornar uma empresa exponencial, evitando essas armadilhas que você citou durante a sua explanação? Paty, a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual é o seu negócio. A primeira coisa, a gente vende produto ou a gente vende serviço, né? Depois a gente precisa olhar para as tecnologias disponíveis. Então vamos imaginar o seguinte: olha, eu preciso desenvolver, eu tenho uma fragilidade da minha empresa na questão do pós-venda. Então, que tipo de tecnologia eu vou usar? Eu vou usar um algoritmo de inteligência artificial? Como é que eu vou usar essa inteligência artificial? De que forma que eu vou aplicar? Para cada negócio, a gente tem que ter um olhar para a tecnologia que está adequada ou não. Não adianta a gente contratar um Big Data ou desenvolver um Big Data se a gente não souber aquilo que a gente está buscando, que tipo de informação a gente precisa, né? Se fala muito em dados, Patrícia, mas a primeira pergunta que a gente precisa entender é o que são dados, porque assim, dados para uma empresa de produto é uma coisa, dados para uma empresa de serviço é completamente outra. Então, o primeiro canal é a gente, por isso que eu falei, a gente precisa entender de tecnologia, a gente precisa conhecer um pouco das tecnologias disponíveis e quais são os recursos que elas podem nos oferecer, olhar para dentro da empresa e entender qual que cabe em cada uma da situação. Mas dá para sair das armadilhas, sim, Marcelo, e não é difícil, não, e não é difícil conhecer tecnologia, não é uma coisa de ET, viu? Não é uma coisa mais de TI, não. Ok, obrigado, professora. Agora uma pergunta da Juliana. Consigo desenvolver um PPM em uma pequena ou média empresa? Consegue, consegue sim. Eu não, e é mais fácil do que a gente pode imaginar, né? Eu acabei de fazer um trabalho, eu não vou falar o nome do cliente por uma questão de confidencialidade, mas a gente desenvolveu um PTM para uma plataforma de comércio eletrônico de uma pequena e média empresa na área de construção civil. A gente estabeleceu uma nova forma de relacionamento entre obras, empreiteiras, venda de produto. Então, muito, talvez seja até muito mais fácil, porque o PTM ele não é proporcional ao tamanho do PTM do Google, né, que é uma coisa mundial. Mas o exercício mais difícil, Marcel, é a gente entender que a gente precisa estabelecer aquilo que a gente entrega para os stakeholders e para a sociedade, né? A gente precisa estabelecer que a gente não vende produto, que a gente não vende serviço, que a gente vende o PTM, ou seja, aquilo que é a nossa proposta de valor, aquilo que é o nosso propósito transformador massivo. Quando a gente muda o nosso mindset, a gente começa a perceber a possibilidade de fazer isso. Eu vou dar um exemplo do que eu chamo do meu PTM, né? Se vocês entrarem no meu site ou em tudo que eu publico, qual que é o meu PTM? É participar do avanço do conhecimento dos meus alunos. Eu trabalho em função disso. Eu trabalho para isso. E eu tenho uma empresa pequena de consultoria e eu dou aula. Mas isso norteia todas as decisões, todas as tomadas de estratégia da minha empresa e da formação das minhas aulas, da forma como eu trabalho. Então, é possível sim, Marcelo. Ok. Professora Giovana, nosso horário chegou ao fim. A senhora gostaria de fazer algum comentário final? Eu queria agradecer muito aos participantes, muitas perguntas. Queria me colocar à disposição por meio do Procede. Queria agradecer novamente ao Procede, ao Praxedes, ao professor Almi, e dizer que é importante que as pequenas e médias empresas reflitam sobre o que a gente discutiu e levem muito a sério isso para garantir a perenidade das suas organizações. Muito obrigada a você, Marcel. Muito obrigada por tudo. Obrigado, professora. Agora, só para encerrar, nós recebemos alguns pedidos dos nossos participantes de uma referência bibliográfica. Então, você pode sugerir algum livro pertinente ao tema? Posso? Vamos lá. Eu tenho vários, né? Porque o tema é extenso. Mas tem um que eu gosto muito que se chama Organizações Exponenciais, que é do Salim. E o outro que se chama Oportunidades Exponenciais. Acho que esses dois já dá uma boa ajuda, Marcelo. Ok, professora, muito obrigado. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Exponencial, Práticas e Resultados. Agradecemos às seguintes instituições pelo apoio: ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites;
a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado à professora Giovana Vieira pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede que possibilitou a realização deste evento. No dia 25 deste mês, quarta-feira, trataremos do tema a importância do Business Process Management, BPM, para a implementação de tecnologias, com a professora Veridiana Rotondaro. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar também poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite.